Vamos orar por ela. Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez na vida dela, por tudo que o Senhor liberou, por tudo que o Senhor fez na história da vida dela, a começar da família, a começar de todos os dons recebidos, de toda a história de dedicação na sua obra. E nós pedimos agora a sua bênção, que ela possa continuar sendo um canal do Senhor, que ela possa continuar sendo usada pelo Senhor, que o Senhor fale através da boca, através da vida dela nesse lugar, que possa fluir palavras de vida eterna desse altar, que possa fluir palavras que descem e correm do seu trono, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, Relive! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para que tudo que está acontecendo nesse tempo tenha uma resposta dos céus e que mude a nossa situação. E, primeiro de tudo, Deus falou assim comigo: o que adianta nós vivermos a nossa vida todos os dias, trabalharmos, acordarmos, termos família, né? Muito bom. Ter filhos, estudar, né? Pagar nossas contas. Mas será que viemos para esse mundo apenas para viver só isso? Será que não temos um propósito maior? Bom, eu não sei vocês, mas eu não quero viver somente assim. E foi por causa disso que, desde os meus 12 anos, eu tenho me colocado na posição de servir ao Senhor. Eu conheço Ele há muito tempo. Na verdade, eu nasci no meio evangélico, mas eu olhei para o Espírito Santo com outros olhos com 12 anos. E eu quero trazer para vocês: você já teve a sensação de chamar alguém, de alguém te chamar e você não responder essa pessoa? Quem já teve essa sensação? Que alguém te chamou e você não percebeu que estava falando com você? Fulano, sei lá, Bruna. E você não percebeu que estava sendo chamado. Ou então, de ouvir alguém te chamando e você não saber de onde estava vindo ou de onde que estava vindo, né? De quem estava vindo ou de onde estava vindo. É assim que Deus se sente quando não ouvimos o seu chamado. E, às vezes, até ouvimos um não. E não entendemos. E mesmo que nós não entendemos, acredite, Deus, Ele tem um chamado para você. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Nós não viemos para essa terra somente para viver o dia a dia. Nós não viemos para esse mundo somente para fazer aquilo que gostaríamos de fazer. O Senhor te chamou hoje e Ele te chama para viver um grande propósito de Deus. Amém? Eu quero que vocês venham refletir comigo sobre essa compreensão do chamado de Deus, né? E eu me debruçando, eu ainda vou ler um pouquinho a Bíblia com vocês. Mas antes eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui em mim, porque eu fui pesquisar sobre chamado. Da onde surgiu essa palavra chamado, né? O que significava isso no sentido aqui bíblico, quando Deus chamou Jeremias, né? Então, o chamado, de acordo com o dicionário bíblico, ele é do verbo chamar e ele pode ter algumas conotações. E a primeira conotação é kaleo. Chamar alguém significa kaleo, em grego, significa chamar alguém
convidar, convocar, fazendo referência ao convidar as pessoas para participarem das bênçãos da redenção. A próxima palavra que podemos interpretar dentro da questão de chamar ali, do seu princípio ali, é proskaleo, um chamado divino. Significa o verbo que denota um chamado que parte de uma autoridade superior em direção a um indivíduo ou a um grupo. Geralmente com um propósito específico, como uma convocação para uma tarefa ou missão, ou seja, confiar aos homens a pregação do Evangelho. Vocês sabiam que você foi chamado por Deus para pregar as boas novas? E você tem feito isso? A outra palavra que podemos se debruçar em estudo é metakaleo. Chamar para o outro lugar ou convocar, implicar mudança, chamar de um lugar para o outro. E com tudo isso, eu quero descrever aqui para vocês como que Jeremias entendeu o chamado de Deus para ele. Deus, ele considerou, o primeiro ponto é que Deus considerou a história de vida de Jeremias. Deus, ele considera a história da sua vida. Deus sabe quem você é. Ele sabe onde te colocou. Na família que você veio. A sua mãe que te gestou. Deus sabe das entrelinhas. Ele sabe do seu íntimo. E eu estou aqui nessa noite para falar para você. Ele te escolheu. Ele ama você do seu jeitinho. Do jeitinho que você está. Claro que tem todo um processo. Mas Ele quer você. De coração. Entregue ao Senhor. Amém? E quem foi Jeremias? Jeremias foi um grande profeta. E eu amo falar dos profetas. Sabe por quê? Porque eu me identifico. Ele era um filho de um sacerdote, que era Ilquias, e ele era de uma cidade chamada Anatote, que ficava bem perto de Jerusalém. Então, ele, por ser da família sacerdotal, ele provavelmente cresceu em um ambiente de devoção a Deus, e ele era muito familiarizado com as tradições daquele templo, naquela época. Ele era conhecido como profeta chorão, não por fraqueza, mas porque ele tinha uma profunda sensibilidade e compaixão da palavra de Deus. Ele não aceitava o pecado. Ele foi um dos profetas que combateu o pecado daquele tempo. Ele simplesmente denunciou falsos profetas. Ele denunciou governos. Ele denunciou uma idolatria que esteve muito presente nessa época do povo de Israel. E Jeremias, ele, por denunciar, ele sentia dor pelas injustiças do povo. E ele sentia dor pelo juízo de Deus. Deus o chamou para mostrar para ele o que estava acontecendo naquele tempo. Eu quero que vocês leiam comigo Jeremias 1, 6, até o 10. Contudo, eu redargui, ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém. Não passo de uma criança. Deus chamou Jeremias e ele ficou com medo. Senhor, eu sou tão jovem. Tem certeza que eu vou falar algo para esse povo, para o rei? Quem sou eu? Conjecturando aqui. Entretanto, o Senhor me orientou.
a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te, assim diz Yahvé. 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Essa foi uma missão de Jeremias. E Jeremias, por ele ter vivido entre os séculos 7 e 6 a.C., ele viveu um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Um tempo que Israel se perdeu por estar alinhado com outras grandes potências, outros grandes reinos, como Egito, a Babilônia. Então, Israel foi perdendo o foco. O povo de Deus foi perdendo o foco, foi deixando de adorar e buscar o Senhor verdadeiramente, colocando outros ídolos, sabe? Passaram a adorar Baal e etc. Passaram a buscar várias fontes de prazer, esquecendo de quem eles eram, esquecendo da missão que Deus deu para eles, um povo escolhido de Deus, um povo amado, um povo que era para viver e servir e adorar um único Deus. E nós sabemos que a idolatria é algo abominável aos olhos de Deus. Então, Judá vivia um tempo de decadência espiritual e política. E, infelizmente, Jeremias, ele iniciou o seu ministério por volta de 627 a.C., durante o reinado de Josias, e continuou profetizando. Eu falo infelizmente porque ele continuou profetizando até após a queda de Jerusalém. E ele viu a destruição de Jerusalém, do templo, porque os homens que estavam ali não estavam se consagrando devidamente da forma como o Senhor instruiu Moisés e o seu povo. Então, tudo isso foi virando uma mistura. E esse povo não se separava adequadamente. O povo se afastava de Deus praticando idolatria e injustiça social. E que engraçado, né? Estamos em pleno 2025. O que será que está acontecendo na nossa nação? Eu acho que Deus está querendo simplesmente denunciar os falsos profetas. Deus, ele está cansado de pessoas que vivem de máscara, sobe no púlpito e não é o que ela realmente deveria ser, ou quando ela deveria estar buscando mais o Senhor ali no seu dia a dia. E a gente precisa quebrar esse protocolo com Deus. Sabe, na nossa adoração aqui hoje, eu abri os meus olhos e o Senhor falou algo muito forte no meu coração. Essa juventude não está entendendo o peso da minha glória. A juventude não está entendendo que não é tempo mais de brincadeira. Não é tempo mais de negociar as coisas de Deus por causa dos nossos prazeres. Não é tempo mais de viver, literalmente se entregar para o Senhor. Abrir mão das nossas vontades e viver o que Ele tem para nós. E Jeremias foi diferente. Ele teve medo? Sim. Às vezes nós vamos ter um pouco de receio e falar: por que tem que ser eu, Senhor? Por que eu preciso levar aquela palavra? Por que eu preciso entregar a palavra para uma pessoa? Ou por que eu preciso amar o meu irmão? O que eu preciso fazer para viver a tua vontade, Deus?
Deus o formou de modo maravilhoso. E no momento certo você verá o que Ele lhe prepara. O que Ele tem para você. Eu quero que você levante sua mão e receba essa palavra. Deus o formou de modo maravilhoso. E Ele vai te colocar. E você viverá no tempo certo o que Ele tem para você. Amém? Ele formou você. Ele te ama. Ele quer o seu coração. E aí, tudo começava, sabe com qual passo? Jeremias ouvindo a voz de Deus. Gente, você quer entender o chamado de Deus para a sua vida? Comece ouvindo a voz de Deus. Comece buscando a Deus verdadeiramente. Se você ouvir a voz de Deus, você é alguém chamado por Ele. Mesmo que não entenda bem isso, ainda quais são os planos que Ele tem para você. Se você quer ouvir a voz de Deus, comece hoje, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, sei lá, entra no banheiro, na hora do seu almoço. Deus, o que o Senhor tem para mim? O que eu preciso fazer para viver as suas promessas? O que eu preciso fazer para cumprir o teu propósito e o teu chamado na vida de alguém hoje? Será que às vezes esse vazio que você sente não é falta disso? Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque não tem nada melhor do que viver com Ele. Não tem nada melhor do que abrir mão de tudo para ser usado e ousado na presença dEle. O sucesso de Deus não é o sucesso do mundo, meus queridos. O sucesso de Deus é você estar alinhado com a vontade dEle. E com o amor e todo o propósito que Ele tem para você. O chamado de Deus marca a vida de Jeremias. Em Jeremias 1, 17 e 19 fala isso. E o sentimento de ser chamado por Ele é algo maior do que você. Isso marca a vida de Jeremias positivamente. Quando você passa a viver o chamado de Deus, mesmo que não faça sentido naquele momento, uma hora vai fazer. E sabe o que é o mais legal? Não é pesado, é tão leve. Sabe por quê? Porque Jesus está ali do seu lado, carregando as suas dores, carregando o seu cansaço, carregando algumas mazelas, algumas emoções que não foram curadas, ou que foram impedidas de virem à tona. Eu não sei se alguém já teve aqui, glória a Deus pelos nossos pais, aleluia, sabe? Nossos pais são seres humanos. Tenho certeza que tentaram sempre criar vocês da melhor forma possível. Hoje eu sou mãe e eu fico falando, Deus me dá sabedoria, porque é muito doido ser mãe de um pequeno ser humanozinho que está hoje na fase de falar, indagar tudo, tá? Hoje a Luísa tem 4 anos, minha filha, e ela, por que eu tenho que fazer isso? E pra quê? Sabe? E eu fico, Deus me dê sabedoria, porque tem hora que dá vontade de, menina, faz logo, por favor, em nome de Jesus. Sabe? E a verdade é que, mesmo que nós, o dia que você for pai e mãe, vocês vão entender que vão dar o melhor para os seus filhos e tentar ensiná-los no caminho certo e mostrar esse caminho, nós temos que ter a convicção que Deus está cuidando de tudo. Nós temos que ter a convicção de que os nossos filhos serão usados pelo Senhor, serão uma herança de Deus. E eu tenho certeza que alguns aqui podem ter tido alguns problemas com seu pai, com a sua mãe. Todo mundo, é normal, gente. Somos seres humanos, imperfeitos. Estamos em obras. Mas chegou o momento de se abrir e de perdoar. Sabe? Se alguma coisa do passado está te tirando da presença de Deus, deixa Ele tocar o seu coração. Deixa Ele trazer as suas raízes, expor e curar.
Tem raízes que precisam ser arrancadas para que a gente possa frutificar e crescer, para sermos maiores e entregarmos frutos maiores. Amém? Então, entenda algo. Você veio aqui hoje, não foi para ver o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega. Não foi para me ver, não foi para ver o pastor Jeff, né, que a gente chama de The Chosen. Não foi. Você está aqui para buscar o único que é digno de louvor e adoração. Amém? Então se entregue por inteiro. Jeremias chorava, urrava na presença de Deus. Precisamos ter esse coração entregue ao Senhor. Sabe por que eu coloquei aquele vídeo do celular? Porque é uma grande verdade, até para mim. Estamos morrendo, parecendo um bando de zumbi o tempo inteiro nesse celular. O que você tem feito com ele para engrandecer o nome do Senhor? Chegou a hora de você pegar o seu celular e gravar e falar: Jesus te ama, amigo. Eu tenho a solução para os seus problemas. Jesus, quer conhecer Ele? Isso é um mandamento de todo cristão. Não é um mandamento apenas dos pastores. Não é apenas um mandamento dos evangelistas. Todos nós temos que cumprir esse mandamento. O sentimento de ser chamado por Ele é algo maior do que você. Eu falei isso. Jeremias era profundamente relacional. Ele tinha intimidade com Deus. E o bispo J.B. Carvalho, ele fala o seguinte: nosso chamado não é sobreviver na terra, mas se destacar e transformar o mundo. Amém? Então o seu chamado não é sobreviver na terra, é se destacar, é transformar o mundo, é você chegar num ambiente e mudar a atmosfera. É você entrar lá na sua faculdade, que está promíscua, e mudar aquele lugar. É você se levantar. Cara, vamos fazer um cultinho aqui na hora do intervalo. Eu fui uma pessoa que fez isso. E graças a Deus. No início tinha muita vergonha, mas depois Deus foi quebrando a vergonha. Precisamos nos colocar na brecha. Nos levantar como autoridade. O diabo, ele não vem brincando. Gente, o diabo, ele tomou autoridade lá no Éden. Jesus resgatou isso, amém? Você tem autoridade. Chega de ficar procurando um pastor para resolver seu problema. Sabia que você pode pegar e resolver seu problema? Eu acho que eu estou demais. Deixa eu voltar para cá. Com Deus ao seu lado, você consegue enfrentar seus problemas, amém? Deus supera as suas limitações. Deus superou as limitações de Jeremias. Sabe qual era? Ele falou que não conseguia falar. Ou ele era muito jovem. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa as dificuldades que você passe. Não importa o seu passado. Não importa qual idade que você tenha. Não importa se você hoje está namorando e amanhã não está. Não importa se você hoje veio de um divórcio. Não importa, não importa. Deus quer te usar. Ele te ama e Ele quer te usar. Não importa a sua capacidade. Confie em Deus. Ele tem o melhor para você. E Ele te torna capaz. O Senhor vê o seu potencial e supera as suas limitações. Apenas diga sim e cumpra a última ordem que Ele te confiou. Será que você tem cumprido a última ordem que Ele te pediu? Às vezes é uma ordem tão simples. Você sabia que quando você adia uma obediência, você está desobedecendo a Deus? Se Ele te confiou, se Ele te pediu algo, obedeça para ontem. Para ontem. E não há o que temer. Com Cristo, tudo é guiado por Ele.
Foi o mesmo com os discípulos que foram chamados para entrar no barco. Ou seja, você nunca está sozinho. Se sua vida está cheia de problemas, situações que você não consegue resolver, dívidas, não se preocupe. Não se envergonhe por isso. Levante-se, erga-se e deixa Deus te usar e tudo vai contribuir. Mas chegou a hora de faxinar, de colocar a casa em ordem. Deus te capacita e te encoraja para lutar, assim como Ele usou Jeremias e falou para Jeremias. Ele te toca e coloca palavras certas em sua boca, assim como Ele fez com Jeremias. Ele te dá autoridade. A capacidade vem de Deus e não de si mesmo. Com apenas um toque, Deus pode mudar todas as coisas. Amém? Vencendo todo o mal e construindo o bem não é fácil. Nós não conseguimos vencer o mal sozinho, mas com Ele, nós conseguimos. Tudo posso naquele que me fortalece. Se fortaleça em Deus. E qualquer problema que você estiver, eu tenho certeza que você vai enfrentar. E Ele vai te mandar um exército de anjos. E Ele vai te capacitar para viver grandes coisas. Jeremias, ele foi chamado para arrancar, como eu falei, eu li, né? E destruir. Mas também foi chamado para edificar e plantar. Agora chegou a sua vez de olhar para o pecado, denunciá-lo, mas também edificar pessoas, mostrar o caminho e plantar sementes para que venham grandes frutos. Então chegou a hora de trazer esperança e restauração para os nossos jovens. Ele é a esperança. Ele é a razão de tudo. Antes de eu finalizar, eu quero mostrar um vídeo para vocês que a gente fez. Dessa vez vai ser bem rapidinho, tá? Ele é menos de 1 minuto. Que a gente fez com muito carinho. Mas eu quero que vocês entendam algo. A seara do Senhor é grande. Poucos são os trabalhadores. E não pense que você está aqui servindo eu e o pastor Jeff. Não, vocês estão servindo a Deus. E a obra do Senhor precisa ser feita. O avivamento só vai acontecer quando a gente colocar a mão no arado. E todo olho verá, toda língua confessará, todo mundo ouvirá sobre o Senhor. Precisamos fazer com que Ele venha. Precisamos alcançar os lugares que não chegaram ainda sobre o Senhor. Amém? Pode soltar para mim, amigo. Fazer a obra de Deus é divino. Impactante. Fazer a obra de Deus é impactante. Maravilhoso. É transformador. Fazer a obra de Deus é urgente. Surpreendente. Jesus te chama para ser curado, saciar, o Salvador, autor da vida, o Mestre. Ele te vocaciona para espalhar a sua palavra, vivendo seu amor e fazer sua obra. O que você tem feito? O que você tem feito? Jesus te ama. Amém? O que você tem feito para o reino de Deus? Jesus te chama. Aceite o propósito de Deus para você. Aceite o chamado que Ele tem para a sua vida. E a consequência é que você será muito feliz. Eu tenho certeza disso. Não quer dizer que nós não vamos viver situações difíceis.
não quer dizer que não vamos viver problemas ou passar por lutas e lutos, não. Mas eu te dou a certeza que viver com Jesus é a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Porque é com Ele que conseguimos passar pelas situações difíceis. É com Ele que conseguimos refinar o nosso caráter. É com Ele que conseguimos ser mais humanos. No sentido de ter compaixão com o próximo. É com Ele que conseguimos colocar no lugar do outro. Sabe por quê? Essa carne aqui, ó, ela já está, ela é pecadora. A nossa alma é pecadora. A nossa alma tem sede de justiça, de vingança, de responder, de não entregar a outra face. Precisamos de Jesus. Precisamos viver com Ele. Precisamos buscá-lo todos os dias. E a verdade é que a verdadeira adoração é vivê-lo todos os dias, lendo sua palavra, orando, jejuando, se capacitando no Senhor. Eu tenho certeza que eu vou ver, o pastor Jeff vai ver, vocês sendo grandes ministros do Senhor. Não precisa de púlpito, mas nós veremos grandes frutos através da vida de vocês. Nós veremos muitas almas, sabe, sedentas por Jesus. Porque esse é um comando. Esse é o verdadeiro cristianismo. É ir de pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Fique de pé.